terra o dinheiro? Vem do imposto. Quando a gente for comprar pão, comprar gasolina para moto, telefone celular, a linha do telefone vem imposto. E esse imposto é usado para pagar o salário de professor, de técnico, bolsa, alimentação, tudo isso. Eu, como brasileiro, eu quero o quê? Eu quero ter mais médico, eu quero ter mais enfermeiro, eu quero ter mais engenheiro, eu quero ter mais dentista. Eu não quero mais sociólogo, eu não quero mais antropólogo, eu não quero mais filósofo. Com o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu pago imposto, eu quero mais médico, mais enfermeiro. Se o cara quer fazer filosofia, vai fazer com o dinheiro dele. Meu filho pode fazer filosofia? Meu filho pode fazer filosofia? Lógico que pode. Papai, eu quero fazer filosofia. Filhão, você já está trabalhando? Bom, galera, como vocês puderam perceber, essa foi a declaração do nosso ministro da Educação, infelizmente, nosso ministro da Educação, Abraham Traub, que falou que as ciências humanas, né, em geral, filosofia, sociologia, antropologia, não tem que ser, pra que usar dinheiro público pra isso, né? Tem que ser dinheiro privado, se quiser. Ou seja, seu filho quer fazer filosofia, vai fazer. Tá trabalhando já? Porque também não é trabalho, assim, né? Um pesquisador, um filósofo que vai produzir... Imagina, isso não pode ser nem considerado um trabalho, né? Galera, vocês sabem que muitas vezes aqui eu evito, né, fazer vídeos mais opinativos. E porque aqui é um canal de geografia, atualidades, mas existem algumas coisas que a gente não pode se calar. Não pode se calar frente ao que está acontecendo, o ataque às ciências humanas que vem acontecendo no país. Não é de hoje. A gente percebe que o ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez, o colombiano, ele tentava fazer algumas coisas, não conseguia, porque nem se comunicar direito ele conseguia se comunicar. Aí colocaram o Abraham Traub, que agora é pior, né? Porque esse cara tem aquele mesmo pensamento, aquela extrema-direita do Steve Bannon, Olavo de Carvalho, que nem sabe exatamente o que está falando. Colocando como pauta da educação do nosso país. Resumidamente, o que ele falou é que o dinheiro da educação tem que ser usado para quê? Tem que ser usado para coisas que efetivamente prestam, né? Para enfermagem, medicina, engenheiro. E, de novo, galera, não desmereça nenhuma área de conhecimento, tá? Essas profissões técnicas, elas são super importantes. Mas a questão é o ataque à ciência que ele fez. E principalmente a vertente das ciências humanas, que segundo o seu pensamento, e dá para perceber pelo seu tipo mesmo, tá? Que não serve para nada. Talvez ele não saiba, eu sou geógrafo, né? Que a geografia, por exemplo, ela se institucionalizou como ciência, como um ponto importante, justamente para servir as nações, desenvolver um sentimento nacionalista, uma forma de conscientização, para ter uma sociedade que pensasse no coletivo. A história é um tipo de pensamento super importante para que a gente aprenda com os erros do passado e não repita o futuro, para que a gente consiga interpretar o presente de uma maneira melhor. Sociologia, antropologia, entender as diferentes sociedades, para não ficar falando coisas ridículas, né? No exemplo daquela reunião ministerial, não existe, aquela voz dele, né? Não existe povo indígena, não existe questão negra, existe povo brasileiro. Entendeu? Para não ficar repetindo essas besteiras, é importante estudar antropologia, filosofia, sociologia. O que a gente percebe é que, efetivamente, né, o governo é dessa maneira. Tem ali, alguns são piores, né? O Abraham Traub, com toda certeza, é um dos piores desse governo, que acha que realmente não serve para nada, ou seja, com o senso comum. Aliás, para quê, né? Fazer pesquisa, por exemplo, foi feita pesquisa ano passado para saber se estava reduzindo ou se estava aumentando o uso de drogas. Como os números contrariaram o que o governo estava falando, o governo foi lá e nem publicou aqueles dados. O INPE estava divulgando dados, pesquisa, conhecimento acerca do desmatamento. Imagina, demite Ricardo Galvão. Qualquer tipo de pensamento que faça as pessoas pensarem e sair daquele modus operandi, que é temos que fugir do comunismo, temos que, sei lá, qualquer coisa que seja contra o que eles pensam, vai ser atacado, gravemente atacado. Eles fazem ataques constantes às ciências humanas, sabe por quê? Porque as ciências humanas ensinam a pensar, ensinam a interpretar, ensinam a ser crítico e criticar essa postura do nosso governo. E, de verdade, não só esse, tá? Em inúmeros governos, é que esse vem atacando frontalmente as ciências humanas como forma de pensamento. Ou seja, eu como professor de geografia, eu como cientista social, repudio veementemente as políticas que estão sendo feitas por esse nosso ministro da Educação. Um ministro da Educação que não pensa na educação, ele pensa no lucro. De verdade, acho ótimo que tenha que pensar nessas áreas, enfermagem, medicina e tal. Essas áreas, de verdade, elas já recebem bastante investimento e seria legal se o MEC fizesse alguma coisa, porque não faz nada, se o MEC fizesse algum tipo de proposta, juntando a tendência da iniciativa privada em querer realmente profissões mais mercadológicas que gerem mais dinheiro, faz a iniciativa privada fazer um acordo aí com uma iniciativa pública, com a universidade pública. Nem isso você consegue fazer. O programa Futurice, que era horrível, mas que pelo menos tinha alguns desses trechinhos, você não conseguiu levar para frente por incompetência. Agora vai atacar as ciências humanas? As ciências humanas, por mais que elas não sejam mercadológicas a curto prazo, elas são essenciais para uma sociedade. Ciências humanas não é senso comum, não é esse tipo de bobeira que você fica propagando nas suas declarações ridículas, nesse seu jeito tonto de falar.
percebe? Atacando gravemente a ciência e as instituições. As ciências humanas são sérias e servem para fortalecer um país. Eu repudio veementemente esse atual governo.